Bom dia, graça e paz sobre a sua vida. Com muita alegria que eu estou aqui mais uma manhã para repartirmos, para compartilhar daquilo que Deus tem segregado no meu coração. E nós estamos hoje na primeira live do mês de julho com o tema coragem. E essa palavra coragem o Senhor trouxe até o nosso coração e nós temos já nesse início do mês, já trabalhado em cima dessa palavra e como o Senhor tem ministrado, como o Senhor tem nos levantado já nesse início de tempo. E hoje o Senhor tem algo lindo para segregar nos nossos corações. Ele fala para nós que nós precisamos ser fortes e corajosos. Nós temos que nos levantar nessa coragem, na certeza de que nós temos um Pai que é por nós. E porque Ele é por nós, nada pode ser contra as nossas vidas. Amém? Eu quero estar orando antes de darmos início a essa palavra. E eu quero te convidar a estar orando comigo para que o Espírito Santo de Deus tome agora as nossas mentes cativa ao agir dEle, para que nosso coração esteja preparado como uma terra fértil para receber a palavra que o Senhor vai estar ministrando nos nossos corações nessa manhã. Amém? Pai querido, eu quero te louvar nessa manhã, te agradecer, ó Pai, porque a tua boa mão é sobre nós. Obrigada por cada pessoa que já está aqui comigo, para as que vão entrar ainda. Eu quero te agradecer por cada família aqui representada. Eu quero declarar que a tua bênção está sobre o teu povo. Pai amado, que a nossa mente agora esteja totalmente cativa ao agir do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações. Nós precisamos, ó Pai, da Tua instrução, nós precisamos da Tua intervenção sobre nós. Nós queremos nos posicionar hoje, ó Pai, como filhos e filhas corajosos, ó Pai, assim como o Senhor nos chama para viver. Por isso, nós te agradecemos e te pedimos, fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Bom dia, minhas amigas, bom dia a cada um que já entrou, que está aqui comigo. Eu quero... Bom dia, Lala, bom dia, Taninha, que lindas. Eu queria que você tivesse enviando esse aviãozinho agora e convide pelo menos uma amiga, um amigo, alguém que você sabe que está precisando de uma palavra para ser animado, para ser encorajado. O Senhor tem uma palavra hoje de ânimo para nós, de posicionamento. Então envie agora esse aviãozinho, convide alguém. E eu creio, que cada um que vai estar aqui é porque o Senhor trouxe para esse momento, porque Ele quer falar aos nossos corações. Amém? E nós estamos aí nesse mês, com o tema coragem. E eu quero dar início falando da origem dessa palavra coragem. Coragem, ela vem do latim cor actum, que cor é coração e actum é ação do coração. Então o significado dela é um coração forte, um coração em ação, um coração que age. E a coragem, quando nós falamos de coragem, não significa que é ausência de medo. Então a pessoa que é corajosa, ela não tem medo nenhum, não é isso. Mas a coragem, ela é uma ação que ela é vinculada às outras virtudes que te move a tomar decisões no momento certo. É a coragem que te leva a enfrentar o medo, porque o medo vem, mas a coragem te posiciona a não paralisar diante do medo, mas avançar, crendo que nós temos um Deus que age, que faz, um Deus que é por nós. E por isso nós podemos prosseguir. Bom dia, Miriam.
Bom dia, eu tenho aqui uma Georgina aqui comigo hoje, quase meu nome, só muda a primeira letra, tão raro eu ver meu nome ou algo parecido, né? Esse é bem parecido com o meu nome. Aleluia! Então vamos lá prosseguir. A coragem, ela é essa ação então que te leva a ter uma atitude diante do medo, diante da dor. É essa ação que te faz não ficar acomodada, não parar, não recuar, não se esconder, mas você enfrenta. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim para nós: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. O Senhor aqui fala: seja forte e corajoso. Não tenha medo. Como que nós não vamos ter medo? Porque Ele estará conosco por onde quer que nós andarmos. É tão interessante quando nós vamos estudando, né, a palavra de Deus. Aqui o Senhor nos diz que nós precisamos ser fortes e corajosos. Então o medo vem? Sim. Mas nós não vamos parar. Ele fala assim: eu estarei com você por onde você andar. Então nós continuamos andando na certeza de que nós temos um Deus conosco, sempre presente, e essa coragem vem sobre nós porque nós temos a confiança de que Deus é aquele que peleja por nós, é aquele que luta por nós, e com Ele nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Então por isso é possível ser forte e corajoso, porque nós temos essa certeza de que temos um Deus que é por nós em todo o tempo. E ele fala: seja forte e corajoso. Ser corajoso é você ouvir e obedecer, assim como Abraão fez. Abraão, ele teve a coragem de obedecer ao Senhor sem saber para onde ele estava indo, mas ele simplesmente ouviu o comando do Senhor e obedeceu. Ser corajoso para permanecer fiel no dia mau, assim como foi com José. José passou por tantas lutas, às vezes nós confundimos, nós achamos que quando nós temos a presença do Senhor em nós, nós não enfrentaremos lutas, nós não passaremos pelo dia mau, mas pelo contrário, nós vamos passar sim. Só que tem uma grande diferença: nós vamos vencer em todas as dificuldades, porque temos o Senhor que é por nós. José, ele enfrentou dia mau, ele enfrentou uma caverna, ele enfrentou uma prisão, ele enfrentou calúnia e ele permaneceu fiel. Então, ser fiel, ser corajoso para permanecer fiel, mesmo no dia mau. Ser corajoso para enfrentar o inimigo, mesmo dentro da nossa casa. Assim como Joel. A Joel, ela enfrentou o inimigo entrou para dentro da casa dela, ela não desesperou. O que ela fez? Ela soube lidar com o inimigo. Ela pegou a arma que ela tinha na mão dela, e com a arma que ela tinha na mão, aquilo que ela trabalhava no dia a dia, o inimigo foi destruído. O que você tem na sua mão? Às vezes é uma colher que você fica ali fazendo seu almoço. Às vezes é um ferro que você passa roupa. Às vezes é um cuidado com o filho. Às vezes é no seu trabalho. O que você tem nas mãos? O Senhor fala: é isso aí que eu vou usar para que o inimigo seja destruído. Tenha coragem. Não precisa de grandes coisas para que o inimigo seja destruído. Eu vou usar o que você tem na sua mão. Jael, ela creu que Deus era por ela. E por isso o inimigo foi para dentro da casa dela e ali dentro ele foi derrotado. Ser corajoso para não engavetar os nossos sonhos, assim como foi Ana. Ana, os anos foram passando, ela não engravidava, mas ela teve coragem de permanecer com o coração aquecido em fé de que Deus era fiel para cumprir aquilo que havia prometido para ela.
ter a coragem de, mesmo diante de um grande inimigo, mesmo diante de um gigante, você ter certeza de que o Deus que você serve, ele é poderoso, ainda que você esteja com uma simples pedrinha na mão. Mas o Deus que você serve é poderoso para te usar, para destruir, ainda que seja o maior gigante que você já tenha visto. Às vezes as lutas vêm até nós e a montanha cresce diante dos nossos olhos e às vezes você fala, o que eu vou fazer? Ali, junto com Davi, na frente daquele gigante, havia um exército, todo capacitado para a guerra. Mas eles não tinham um coração corajoso, eles não tinham um coração de vencedor, eles não tinham um coração alinhado com o Senhor. E aquele exército, por mais que eles estivessem preparados, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram amedrontados, eles recuaram, eles tinham medo daquele gigante. Então eles tinham toda a vestimenta, mas o coração deles estava estremecido de medo. Davi não era preparado, ele não tinha roupagem pronta, ele não estava preparado para aquela guerra, mas ele tinha um coração alinhado com o coração do Senhor, um coração cheio de fé. Um coração cheio de fé é um coração que tem a coragem que vem do alto, e essa coragem te impulsiona a enfrentar qualquer gigante na certeza de que o Deus que você serve é que peleja por você. O Deus que você serve te capacita a enfrentar, a passar pelas lutas de cabeça erguida. O Senhor diz lá no Salmo 3 que o Senhor é aquele que cinge os nossos lombos de força. O Senhor é o escudo que nos protege de frente e por trás. Ele fala que Ele é aquele que levanta a nossa cabeça. Por que o Senhor levanta a nossa cabeça? Para nós olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não tem inimigo, não tem dificuldade, não tem problema que possa me deter. O Senhor já levantou a minha cabeça, eu tenho um escudo de proteção sobre mim e eu posso enfrentar todas as coisas, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos ser corajosos para viver o novo de Deus. O Senhor tem um novo para a sua vida. Ele quer tirar de você do lugar que você está e te levar para lugares mais altos. O Senhor fala para nós que com Ele nós vamos de glória em glória. Nós temos que crer. É Deus que falou, e se Ele falou, é certo que Ele vai cumprir. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela cumpre exatamente aquilo que Ele propôs para a sua palavra. Nós temos que pegar a palavra do Senhor e guardá-la no nosso coração. E nós vamos ver um corajoso aqui que a Bíblia cita, né? Tem vários homens e mulheres corajosos aqui, mas eu quero citar em especial hoje a vida de Neemias. Ele teve a coragem para viver o novo que Deus estava trazendo para ele. Viver o novo às vezes é assustador, mas é o melhor que Deus tem para nós. E Neemias, a palavra de Deus fala, né, no próprio livro de Neemias, que ele era copeiro do rei. E ele servia o rei Artaxerxes. Naquele tempo, ele era o copeiro. E o que o copeiro fazia? Antes dele servir o vinho para o seu rei, ele tinha que experimentar. Porque se tivesse envenenado, o rei não morreria, quem morreria era o seu servo. Mas essa função que Neemias exercia era uma função de confiança, ele era respeitado e ao mesmo tempo ele estava confortável naquela função. Era algo que ele dominava, então estava ali ótimo para ele. Mas o Senhor, muitas vezes, Ele vem nos tirar desse momento que nós estamos totalmente confortáveis,
que nós achamos que nós já estamos dominando totalmente a situação. Nesse momento, ele vem nos tirar para algo maior. E Neemias, ele servia o rei e ele se posicionou com coragem para fazer o que precisava ser feito. Ele se posicionou com coragem para fazer o que ninguém ainda havia feito. Chegou uma notícia para Neemias. E eu quero ler com você que em Neemias capítulo 1, o versículo 2 ao versículo 4. Aqui diz assim que chegou para Neemias, o seu irmão e alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruína e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Aí Neemias fala assim: quando ouvi isso, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias, ele havia um século, 100 anos, que aquela cidade, aquele lugar estava em ruína. Só tinha escombros naquele lugar. Só que Neemias não sabia. Quando a notícia chegou para Neemias, pensa bem, havia 100 anos que aquela situação estava daquele jeito. Ninguém fazia nada. Todos achavam que era impossível fazer alguma coisa, porque a destruição era total. Mas essa notícia chegou até Neemias. E quando Neemias ficou sabendo, qual foi a primeira atitude de Neemias? Ele chorou, ele lamentou e ele foi orar. Ele orou e jejuou ao Deus que tudo pode. Enquanto Neemias estava ali com aquele tempo jejuando e orando, o que aconteceu? O coração dele foi sendo fortalecido em fé, em coragem, de que se aquela notícia chegou até ele, porque era o momento dele agir. Então ele foi colocando diante de Deus o que estava no coração, a tristeza que aquilo trouxe para o coração dele. Mas ele não conformou, ele não ficou só chorando e lamentando e falando: nossa, que situação, é assim mesmo. Às vezes a situação aperta para nós, em vez de nós termos uma atitude que vai resolver a situação, nós preferimos ir para um canto ou ir para uma cama e ficar chorando, lamentando e achando que não tem jeito mais, que essa situação desse jeito, e nós ficamos ali só falando do problema e remoendo o problema. Neemias, ele já teve uma atitude, ele foi orar, ele foi buscar a presença do Senhor, ele foi se posicionar porque ele sabia que algo deveria ser feito. E Neemias, ele estava disposto a fazer o que precisasse ser feito, mas o coração dele foi movido em fé de que aquela situação iria mudar, de que aquela cidade seria reconstruída, porque ele tinha um Deus poderoso que podia fazer muito além do que ele pedia, pensava ou imaginava. E nessa convicção de Neemias, ele reconstruiu aquela cidade que havia 100 anos que estava daquela situação. Ele reconstruiu a cidade em 52 dias. Foi o recorde. Aquele trabalho era imenso. Todos que olhavam para aquilo lá ficavam desanimados. E em 52 dias aquela cidade foi reconstruída. Por que isso aconteceu? Porque levantou um homem que ouviu a voz de Deus,
Ele foi para a presença do Senhor, ele se quebrantou na presença daquele que tudo pode. Ali na presença do Senhor, ele foi fortalecido em fé, foi se enchendo de coragem, ele posicionou para cumprir a missão que Deus estava trazendo para ele. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem essa disposição, esse posicionamento quando as coisas apertam ao seu redor? Você tem esse posicionamento de falar: se chegou até mim, é porque o Senhor confia em mim. Se chegou até mim, é porque há algo dentro de mim que o Senhor quer usar. E eis-me aqui. Eu vou cumprir a minha missão, eu vou cumprir o que o Senhor está me chamando para fazer. Ou você tem tido atitude quando as coisas apertam de falar: não tem jeito mesmo. O jeito é conformar com essa ruína. O Senhor hoje, ele quer nos levantar como Neemias. Ele quer nos levantar com o coração de Neemias, um coração inconformado com a derrota, inconformado com a ruína, inconformado com a destruição, inconformado com o que nós estamos vivendo nessa época. O Senhor te chama para você posicionar hoje. Ele te chama pelo seu nome e fala: levanta, eu estou te chamando, eu coloquei algo lindo dentro de você e eu quero que isso seja usado. Cumpra a sua missão, porque o Senhor é por você, assim como ele foi com Neemias. E para nós vivermos o novo de Deus, há processos a ser vivido. As coisas não acontecem no estalar de dedos. Tem milagres que o Senhor faz que é no estalar de dedos, mas muitas coisas o Senhor traz até nós. E ele fala: agora você vai viver o processo para você chegar na terra prometida. Tem um processo, tem um caminho a ser traçado. E nesse momento que nós vamos traçar esse caminho, nesse processo, o Senhor vai trabalhando nos nossos corações. É interessante nós vermos aqui que o Senhor, ele poderia ter levantado um exército e falar: bom, essa obra é muito grande, reconstruir a cidade é muito grande essa obra, eu vou levantar um exército. Mas o Senhor, ele levantou um homem com um coração cheio de coragem, um homem posicionado, um homem que crê no Senhor Jesus, um homem que crê que o potencial que Deus colocou dentro de si é para ser usado e as coisas vão romper. Com um homem, as coisas acontecem. Eu quero te falar que Deus hoje está levantando você. Você que está aqui comigo, o Senhor está te levantando. Às vezes você está esperando um grande exército, uma coisa grande acontecer para que as coisas rompam na sua vida. O Senhor olha para você e fala: é você que eu estou chamando. É você que eu quero que se coloque de pé, assim como Neemias colocou. É você que eu vou usar porque o potencial está dentro de você. Há algo lindo dentro da sua vida. E o Senhor é poderoso para fazer coisas grandes através de você. Basta você posicionar e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu creio que o seu poder opera na minha vida. Eu quero me posicionar hoje em coragem, assim como Neemias se posicionou. Então nós vemos que a primeira coisa que Neemias fez, primeira atitude dele, foi ir para a presença do Senhor. Foi ter tempo de oração, tempo de jejum, tempo de buscar a presença do Senhor. Quando nós nos dedicamos a orar, o Senhor vai trazendo revelação para a nossa vida. O nosso coração vai sendo fortalecido em fé, vai enchendo de coragem e nós falamos: é possível, com o Senhor é possível. A segunda atitude de Neemias, ele acreditou. Quando você acredita, não há nada que possa te deter. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é imprescindível para que as coisas rompem na sua vida, para que você viva o novo de Deus. E como que Neemias fortaleceu a sua fé? Orando e jejuando. Foi o que nós vimos ali no início da palavra de Deus, no livro de Neemias. Ele orou,
e jejuou. O Senhor fortaleceu a sua fé. E ele se posicionou e falou: bom, agora eu estou com o Senhor, Ele está comigo, eu tenho a força dEle. Agora o que Ele coube a mim fazer, eu me posiciono, eu vou fazer. E sabe o que Neemias fez? Aqui no final do capítulo 1, ele orou e falou assim: Senhor, que o teu servo seja bem sucedido e que encontre misericórdia diante desse homem. Qual que era esse homem? O rei. E Neemias falou: eu sou copeiro, do rei. E no capítulo 2, estava o reinado de Artaxerxes. Ele serviu vinho para o rei, só que ele chegou diante do rei e ele estava com o semblante triste. E o rei perguntou para ele: você está doente? O que está acontecendo com seu coração? Por que você está triste assim? Olha que quando o copeiro chegava para o rei, ele tinha que levar para o rei o vinho, que representa alegria. Ele tinha que levar para o rei a solução e não levar os seus problemas pessoais. O rei não estava disposto a ficar ouvindo ladainha do servo, os problemas do servo. O rei queria ser servido e servido com alegria. Mas aqui nós vamos ver que Neemias teve a coragem de abrir o coração para o rei. Por que ele teve essa coragem de falar com o rei do que estava passando com ele? Porque ele teve um tempo de oração. E no tempo de oração, Deus deu para ele todas as diretrizes. Deus deu para ele a direção do que ele tinha que fazer. E aqui, ele falou para o rei o que estava acontecendo. E quando ele falou para o rei, ele se expôs, diante do rei, tudo que estava acontecendo. O rei ouviu e o rei atendeu ao pedido daquele copeiro. Por que você acha que o rei atendeu? O Neemias, ele foi até o rei com convicção. Ele acreditou que Deus era por ele e ele acreditou também em si mesmo, no potencial que havia dentro dele. Pega essa chave para você. Muitas vezes nós não estamos enfrentando situações que Deus confiou a nós, que tem o nosso nome, porque nós estamos nos acovardando. Nós estamos olhando para nós e não estamos enxergando a virtude que Deus já depositou dentro do nosso coração. Ele olha para nós e fala assim: eu te escolhi. Você é meu filho amado. Eu te chamo pelo teu nome. Você é meu. Há um grande valor dentro da sua vida. E às vezes você não está acreditando nem em si mesmo, naquilo que Deus te chamou para ser. Quantas vezes nós estamos olhando e achando que isso é para o outro? Não, isso eu não dou conta. Mas se alguém fizesse isso, e o Senhor está olhando para nós e falando: eu coloquei um potencial dentro do seu coração. Assim como Neemias, você precisa ter coragem e acreditar. Acreditar, você tem algo poderoso dentro de você. O Senhor colocou sementes de potencial dentro do seu coração. Mas essas sementes, quem tem acesso a elas é você. Se você não tirar isso para fora, ela vai ficar lá dentro, quietinha. Ela não vai germinar, não vai acontecer nada. O Senhor conta com a sua parte. Ele já colocou lá dentro, mas o agir é de cada um de nós. O Senhor, ele confiou a Neemias uma missão. E ele falou assim: eu creio. Então eu vou enfrentar o rei, eu vou com coragem, porque se o Senhor me deu essa missão, Ele está me chamando e me capacitando para exercer. Para você cumprir a missão que Deus confiou a você, basta você crer. Acredite que Deus é por você. Acredite no potencial que Ele colocou dentro da sua vida. Se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai acreditar.
Se você não vê o potencial que Deus colocou dentro do seu coração, ninguém vai ver. Tudo depende de você, é o seu agir. Às vezes você pode hoje se ver como aquele copeiro. Hoje, aquele dia lá ele era copeiro, mas ele no seu interior, ele se via como um grande homem que podia ir e as coisas acontecerem. Hoje você pode ter a função de copeiro, de copeira, mas eu quero te falar, olhe para dentro de você e não se enxergue como um copeiro simplesmente, mas se enxergue como um engenheiro, uma engenheira que o Senhor está levantando para a reconstrução de muros, para a reconstrução de cidade, para a reconstrução de relacionamento, para a reconstrução de ministério, para a reconstrução da cidade onde você mora. O Senhor te chama pelo seu nome e fala para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu quero receber essa coragem de Neemias. Eu me posiciono para reconstruir aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos. Que todo medo, toda insegurança saia da sua vida em nome de Jesus. Você tem grande valor para o nosso Deus. Tudo que você precisa para que você viva o destino profético que o Senhor já liberou sobre a sua vida, está dentro de você. Basta você acreditar e você tirar para fora aquilo que está aí dentro. Muitas vezes nós ficamos pedindo para Deus, Senhor, me dá isso, me dá. E o Senhor fala para nós hoje, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu já te abençoei com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Toma posse, eu já te abençoei. Basta acreditar, Marta, basta acreditar, basta tomar posse. A bênção é sua, o Senhor já te abençoou. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, olha que coisa linda, o Senhor fala para nós. Ele falou aqui para Jeremias e hoje ele fala para nós. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Antes de nós nascermos, o Senhor já colocou dentro de nós tudo o que era necessário para que hoje nós nos posicionássemos e cumprisse a missão que ele confiou a nós. Aqui fala assim, quando ele falou para Neemias, ele falou para Jeremias, Jeremias falou assim, eu não passo de uma criança. Quantas vezes nós falamos, Senhor, eu não dou conta, eu não sei falar, eu não tenho capacidade para isso. Mas o Senhor falou assim, porque todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos. Sabe o que significa isso? Antes de nós nascermos, o Senhor colocou dentro de nós tudo que era necessário para nós exercermos o governo hoje. O Senhor nos chamou para o governo. Ele falou, eu já te abençoei com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. Ele fala para nós que aquilo que é dele, se nós crermos, nós podemos tomar posse aqui na terra e vivermos aqui na terra. Tudo que nós ligarmos aqui já está sendo ligado no céu. Nós vamos poder viver uma vida plena que o Senhor já liberou para nós, uma vida abundante que Ele tem para nós. Você é príncipe e princesa do Senhor. Se você crê nisso, eu queria que você procurasse aí nos comentários uma coroinha concordando, eu sou príncipe, eu sou princesa do Senhor. Coloque aí uma coroinha e eu vou ver que você está concordando com aquilo que Deus te chama para si. Ele nos chama para o governo,
para estarmos de pé, para não nos intimidarmos diante da situação, mas enfrentarmos de cabeça erguida, assim como ele falou para nós lá em Salmos. Neemias, quando ele chegou diante do rei, ele estava falando assim, olha, eu posso todas as coisas, eu tenho um Deus que me fortalece, por isso eu vou. As coisas vão acontecer, as coisas vão romper, porque não é na minha força, mas é no Deus que eu sirvo. Aleluia! Eu quero te falar que há ouro, amém, 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 Marta, Miriam, glória a Deus, nós somos príncipes e princesas do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos ligando no céu aquilo que nós cremos, nós tomamos posse. Eu sou princesa do Deus Altíssimo, não tenho que temer, Ele é por mim. Ele já me levantou, Ele me vestiu já com vestes reais. Não há mais trapos de tristeza na minha vida, mas Ele me cobriu com esse manto de autoridade. O Senhor é por mim, Ele é por você. Aleluia. Eu quero te lembrar hoje que dentro de você há um ouro precioso. Há coisas lindas dentro da sua vida. Mas quando as pessoas vão encontrar o ouro, quando elas vão procurar o ouro, o que tem? Muito cascalho no meio do ouro. E para elas acharem o ouro, elas têm que ir tirando o cascalho, até que elas encontram ali a pedra preciosa, o ouro. Eu quero te falar que há ouro precioso dentro de você. E às vezes esse ouro você não está enxergando porque ele está coberto com cascalho. E o Senhor diz para você hoje, vai tirando o cascalho, vai tirando o cascalho da incredulidade, o cascalho da baixa autoestima, o cascalho da falta de perdão, vai tirando o cascalho da derrota, o cascalho de que eu não posso, vai tirando e encontra o ouro que está dentro de você, tira esse ouro para fora, porque o Senhor quer te usar com poder e com autoridade. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus já liberou para as nossas vidas. O Senhor tem uma missão para você. E esse ouro tem que ser arrancado para fora, para que ele seja usado. Eu ouvi uma história, é uma história com que eu quero contar para você. Diz que um homem chegou no céu e ele encontrou lá na porta com Pedro. E ele falou para Pedro, né? Pedro, eu gosto muito de guerra. E enquanto eu estava lá na terra, eu estudei muito sobre guerra, eu pesquisei, eu olhava as armaduras, as munições, eu pesquisei muito, mas eu não consegui descobrir quem foi o maior general de guerra que já existiu. E Pedro olhou e apontou para um homem que estava ali do lado lá e falou assim, esse aqui. Aí o homem que fez a pergunta falou assim, não, esse aí morava na rua da minha casa, esse aí não foi general. Ele falou, não, ele era um general de guerra e todo esse potencial estava dentro do coração dele. O Senhor tinha essa missão para ele, ele depositou dentro dele, ele tinha essa semente de general dentro dele. Só que ele não quis, ele não tirou para fora, porque ele não acreditou. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito com as sementes preciosas e poderosas que o Senhor depositou dentro do seu coração? Como você tem desenvolvido sua missão com todo o talento e dom que o Senhor depositou dentro do seu coração? O que você vai apresentar para Deus quando você encontrar com Ele? O que você vai falar para Ele? O que você fez com a grande semente, com aquele ouro que Ele colocou dentro do seu coração? Ele ficou lá escondido no meio dos cascalhos? Cascalho da incredulidade? Cascalho do eu não dou conta? Cascalho da impotência? Ou você vai falar para Ele, Senhor, eu tirei para fora, eu cumpri a minha missão, está aqui os frutos. O que nós vamos apresentar para o Senhor? Que você possa dizer para o Senhor, Pai, está aqui, eu cumpri
a obra que o Senhor confiou a mim. Está aqui, combati o bom combate, assim como Paulo disse. Eu completei minha carreira, eu guardei a fé, está aqui. Aquilo que o Senhor confiou, eu fiz, eu desenvolvi e eu gerei frutos para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos posicionar em fé, crendo que aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, Ele nos capacitou. Você pode todas as coisas porque você tem um Deus que te fortalece. Para de dar desculpa para si mesma. Para de falar que eu não consigo. A situação da minha casa, se você conhecesse, lá é difícil, não tem como eu desenvolver ministério nenhum. Não tem como eu tirar essa semente para fora do amor, eu tirar essa semente para fora da compaixão dentro da minha casa. As coisas lá são muito difíceis. Mas eu quero te dizer que se as coisas estão muito ruins para você, eu quero te dizer que há um propósito acima disso tudo. O Senhor está usando isso. E isso tudo está cooperando para o seu bem. É assim que a palavra de Deus fala. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Então as coisas estão difíceis? Fala, Senhor, é nesse momento difícil que eu vou frutificar. É nesse momento difícil que eu vou exercer meu dom, que eu vou exercer meu talento. Eu não vou ficar parado, eu não vou morrer com semente na mão, mas eu quero que ela venha frutificar, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio à dor, nós podemos frutificar. Mesmo em meio ao dia mau, nós podemos frutificar. Nós temos o exemplo de José. José, ele passou por tantos momentos difíceis, mas em momento algum, não tem registro nenhum que José não exerceu o potencial porque o momento era difícil, porque a caverna era difícil, porque a prisão era um lugar muito difícil, porque ser caluniado era muito difícil. Em todo o tempo, José tirava para fora o potencial e ele usava com poder, usava com autoridade e as coisas foram acontecendo. Sabe o que o Senhor fez com José? No final, José falou, ele teve tanto entendimento de que tudo coopera para o nosso bem, que José olhou para os irmãos dele, depois de ser abandonado, de ser jogado numa caverna, falou, olha, tudo que vocês intentaram contra mim, o Senhor transformou em bem. Quando nós exercemos aquilo que o Senhor confiou para nós, pode ser no dia mau, nós vamos ver a boa mão do Senhor transformando tudo em bem. Tudo vai contribuir para o seu bem. Então exerça, faça de todo o seu coração em todo o tempo. Então nós vimos que a primeira atitude de Neemias foi orar, depois foi acreditar. E a terceira coisa, quando ele acreditou, ele viu que tinha uma missão, ele começou a se preparar para a grande missão. É muito linda essa palavra, porque nós precisamos preparar para viver o novo que Deus tem para nós. Nós temos que nos preparar a cada dia, nós temos que estudar, nós temos que buscar novas informações, nós temos que pegar essa palavra aqui e mergulhar nela. Isso aqui é a fonte de vida, ela é diretriz para a nossa vida. Nós temos que entender que se nós ficarmos parados, as coisas não vão acontecer. Nós temos que nos preparar a cada dia. Você já viu quando você vai fazer um jantar? Você tem que preparar todas as coisas. Você vai receber alguém na sua casa, você vai fazer a compra, depois você vai para a cozinha, depois você vai preparar a mesa. Existe um preparo. Para nós vivermos o novo de Deus, cumprirmos nossa missão, nós temos que nos preparar. Às vezes você tem um adolescente e fala, nossa, que momento difícil que eu estou vivendo. Para de olhar para a dificuldade e olhe para a solução que está no Senhor. Começa a ler o que o Senhor diz sobre adolescente. Começa a pesquisar naquelas irmãs que já viveram isso. Como que é que procede aqui? O que eu tenho que fazer? Se prepara para viver tudo aquilo que o Senhor tem para você, mas não negligencie o seu chamado. A missão que Ele confiou nas suas mãos é para você exercer. Ele confiou a você. Jonas tentou escapulir da missão porque ele achou que o lugar era muito difícil. Não, ali não. Mas não adianta.
Não tem como fugir daquilo que o Senhor tem para nós. Jonas acabou indo para a barriga de um peixe, até que ele entendeu que o chamado que o Senhor tinha para ele tinha que dizer sim. Aquilo que você está vivendo hoje, toma isso como seu chamado e começa a falar: Pai, nessa situação, me ajuda a arrancar aqui de dentro, porque o Senhor já colocou dentro de você tudo que você precisa para viver nessa situação específica. Não tem nada que seja demasiadamente difícil para o nosso Deus. E Ele estando em nós, Ele nos capacita para o dia mau. Quando a dor chega até você, o Senhor já preparou o escape. Ele já preparou o suprimento. Quando a angústia chega até você, há já um suprimento pronto para você. Nós precisamos de coragem para cumprir a nossa missão. Isso mesmo, Marta, nós precisamos estar preparados, olhar para o Senhor e crer. Eu preciso acreditar primeiro em Deus, acreditar em mim mesma, acreditar na missão e preciso me preparar. Quando Neemias, ele teve que conversar com o rei, Neemias não chegou lá para o rei e ficou só choramingando. Neemias chegou com tudo pronto para o rei. É muito lindo nós vermos isso. Ele se preparou. Enquanto nós oramos, o Senhor vai dando estratégia. O Senhor vai nos capacitando. Ele vai nos dando a direção. E Neemias foi preparando. Ele começou a sondar o lugar. O que precisa? O que eu vou fazer? Como que vai ser a direção? Quando ele chegou para o rei perguntou para ele o que estava acontecendo. E olha aqui. O que você me pede agora? E aí Neemias respondeu: eu orei ao Deus dos céus e eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua a cidade. Então o rei, que tinha a rainha sentada do seu lado, me perguntou: quanto tempo vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Aí eu marquei o prazo e o rei se deu por satisfeito. Se for do agrado, olha aqui como que Neemias preparou para essa missão. Se for do seu agrado, me dê cartas para os governadores para que eu possa entrar do outro lado do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. Me dê também cartas para Asaf, que é o guarda das florestas, para que me dê madeira para as vigas dos portões. E o rei me deu o que eu pedi, porque a boa mão do Senhor estava sobre mim. Aleluia! Neemias não chegou perto do rei e ficou falando: o trem lá tá difícil. Não, Neemias se posicionou. Espera aí, se isso chegou até mim, é porque o Senhor confia, essa missão então é minha. Se passaram 100 anos, ninguém fez nada, bom, ninguém se sentiu capacitado, mas agora chegou a minha vez. Eu me posiciono com coragem. Eu vou me preparar. Ele preparou tudo. Eu preciso de carta para isso. A palavra de Deus fala que aquele que começa a construir uma torre, ele tem que fazer os cálculos antes. Ele tem que saber exatamente o que ele vai precisar para que chegue no meio do caminho, ele não consiga acabar e ele fique envergonhado. Nós precisamos nos preparar para todas as coisas. Nós precisamos estar ciente. É isso que eu preciso. Espera aí. É o marido que está difícil? O que eu preciso? Como que é que eu vou chegar até o coração dele? Eu vou orar, mas eu vou ter atitude. Eu vou me posicionar. Eu vou me levantar, porque o Senhor nos chama para o governo. Você é príncipe e princesa. Você não pode ficar de cabeça para baixo choramingando. O Senhor já levantou a nossa cabeça. É tempo de posicionamento com coragem e cumprir a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Não tem como passar a bola para frente. É para você executar. O Senhor fala que nele
Nós somos mais que vencedores. E cada etapa que nós vencemos, o que acontece? O Senhor vai mudando as munições. Ele vai nos dando a arma apropriada para que o inimigo seja totalmente derrotado. Então, quando você posiciona, Davi posicionou primeiro, ele estava, sabe com o quê? Com pedrinha na mão. Era uma funda que ele tinha. Mas depois, o Senhor já colocou nas mãos dele espada. Então, nós vamos com o Senhor, nós vamos de glória em glória. Ele vai nos preparando para a gente viver algo novo a cada dia. E ele fala que ele faz de nós um povo mais que vencedor em todas as coisas. Então, se ele está conosco, ele está nos preparando para a grande obra que ele confiou em nossas mãos. A quarta atitude de Neemias, ele teve iniciativa. Primeiro, ele animou o povo para a construção dessa muralha. E nós vamos ver que essa iniciativa de começar, de fazer, o inimigo fica irritado com isso. Então, fique atento. Quando você posiciona e fala assim, eu vou, essa missão é minha, eu creio que Deus é por mim e eu terei a vitória. Algumas pessoas vão ser contagiadas com esse seu ânimo, com seu entusiasmo e vão junto. Mas o inimigo vai levantar para trazer desânimo. No versículo 19 do capítulo 2, quando eles posicionaram, o que levantou? Sambalate, o honorita, levantou Gesem, quando eles souberam disso, e começaram a zombar, começaram a desprezar e começaram a falar, o que vocês estão fazendo? Isso não vai dar em nada. O que vocês estão fazendo? E sabe qual foi o posicionamento de Neemias? Ele não vacilou pelas vozes de zombaria que se levantaram contra ele. Neemias, ele falou assim, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, mas vocês não farão parte disso. Quando você se posiciona em fé, em convicção, vai levantar o inimigo. Mas a sua convicção é maior, a sua coragem é maior do que qualquer medo que possa levantar no meio do processo. O processo, às vezes, é difícil, mas permaneça firme e creia que no Senhor você é mais que vencedor. O inimigo levanta, mas maior é o nosso Deus a quem você serve. A coragem fecha a porta do medo, porque o inimigo vai levantar, mas ela abre uma grande porta da oportunidade. Que você creia nisso. Quinta coisa para encerrarmos, que o nosso tempo está esgotando. Inteireza de coração. Neemias, ele ali fala que, depois vocês leem, até o capítulo 4 vai contando aqui a história. Neemias, ele não tirava a roupa nem para dormir, nem ele nem os guardas, os amigos que estavam com ele ali na reconstrução do muro. Eles dormiam de roupa e com a arma do lado direito. Isso fala de inteireza de coração, de convicção, de responsabilidade. Roupa fala de integridade. Tenha integridade em todo o tempo. O Senhor já te vestiu com vestes de louvor. Não faz parte mais da sua vida veste de cinza, veste de vergonha, trapos. Você é princesa, você é príncipe. As vestiduras reais faz parte da sua vida. Então viva como tal. Você é embaixador, embaixadora de Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde você estiver, o Senhor te levanta como propagador de paz. Ele te levanta como embaixador. Você está fazendo todas as coisas em nome do Rei dos Reis. Ele é por você e ninguém pode ser contra a sua vida. Você tem um talento que foi depositado no seu coração. Então, haja com coragem, acredite. Você tem uma missão para se cumprir. Então prepare. Você tem uma oportunidade na sua frente. Tenha iniciativa. Você tem um futuro e uma esperança. Viva com inteireza de coração.
Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarda, que Ele faça resplandecer a luz dele sobre sua vida. E eu quero declarar que o mesmo espírito que movia em Neemias, espírito de coragem, é o que move sobre a sua vida. Ainda que o inimigo levanta com vozes assustadoras para tentar te parar, maior é o Deus que você serve. Nada pode deter o agir de Deus em sua vida. Eu quero orar com você. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai, nesse momento. Quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Pai, essa palavra é preciosa e eu quero declarar que ela não voltará vazia, mas ela vai cumprir aquilo que foi designado para em cada coração. Pai amado, ache em nós, ó Pai, um coração como o de Neemias. Em nome de Jesus, nos dê coragem para viver o novo, nos dê coragem para cumprir a nossa missão. E nós queremos te dizer, ó Pai, que nós não vamos desistir. Nós vamos prosseguir até o fim, no cumprimento do teu propósito para as nossas vidas. Que sejamos mesmo, Pai, um povo de coragem. Nós nos levantamos hoje, ó Pai, como Neemias nessa geração, para reconstruir os muros dessa cidade, para reconstruir os muros da nossa casa, na vida dos nossos filhos, do nosso ministério, da igreja. Pai, nós queremos nos posicionar hoje, ó Pai, assim como Neemias posicionou, na certeza de que o Senhor é por nós e nada pode ser contra as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe. E que você tenha aí um final de semana cheio da graça e da unção do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Que você pegue essa palavra mesmo e que você possa compartilhar essa palavra. Se você conhece alguém que está precisando de uma palavra de encorajamento, compartilhe essa palavra. E eu quero te desafiar a fazer algo hoje. Eu creio que essa palavra o Senhor quer que alcance mais vidas. Então seja um propagador dessa palavra. Faça um print agora da live aqui agora. Escreva a frase que mais falou ao seu coração. E você coloque no seu stories, me marque que eu quero divulgar também novamente. Quanto mais a gente divulga a palavra, mais corações são alcançados, mais vidas são libertas e são encorajadas. Mais o reino de Deus é espalhado nessa terra. E eu sei que esse é o desejo do nosso coração. Um beijo. Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. A paz.